Bom, muito boa tarde, a gente, grupo do Chile, fala um pouco sobre política chilena hoje com Clarice Oyarce, vem acompanhado de Antônio Guimarães, Rodrigo Sampaio e Nicolas Correia. Clarice, você poderia se apresentar um pouco para o pessoal da nossa sala? Oi, gente, bom, boa tarde. Meu nome é Clarice, eu tenho 22 anos, aqui no Brasil desde os meus 7 e atualmente eu faço letras na UFMG, sou tradutora e professora de espanhol. Perfeito. A gente vai levantar algumas questões, umas questões subjetivas relativas à política chilena e tentar seguir na conversa. A gente pesquisou e encontramos alguns números fortes assim da ditadura pinochista, que vem depois de um golpe, um assassinato, né, do presidente eleito Salvador Allende, e a gente tem cerca de 100 mil pessoas que foram mortas, torturadas, desaparecidas, exiladas na ditadura pinochista, que torna a ditadura mais sangrenta da América Latina. E algumas décadas depois do fim da ditadura pinochista, eles inauguraram a Comissão da Verdade, que trouxe um relatório bem completo, bem detalhado, com nomes e paradeiros da maioria dos casos, é, dos casos de pessoas que passaram pelo Pinochet, né, que passaram pela tortura, morte, enfim. Essa Comissão da Verdade, a gente queria saber assim, mais ou menos como que ela trabalha nessa consciência de que o que o Chile passou foi realmente uma ditadura, que o Chile passou realmente foi uma ditadura muito sangrenta e meio diferente, assim, às vezes, do que rola aqui no Brasil. A gente está gravando isso pouco depois de que o vice-presidente da República, o presidente da República também são bem conhecidos por celebrarem, né, entre muitas aspas, a Revolução de 64, e acompanhado de outros setores que tratam a ditadura sem a seriedade que ela teve, principalmente pelo número de mortes. Então, não sei se você poderia comentar um pouco com a gente essas questões do consciente coletivo do Chile. Então, o Chile, a população total inteira do Chile inteiro, dos 8 mil quilômetros, é um pouco menor do que a população da cidade de São Paulo. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um detalhe que, quando a gente vai falar da ditadura, quando a gente fala por que a ditadura foi tanto um fenômeno no Chile por causa disso, e no Brasil tem até gente que nem sabia que houve ditadura, por exemplo, porque, por ser uma população tão pequena, impactou muito. Se a gente pega para olhar a quantidade de gente exilada, de gente morta, torturada e que foi afetada de alguma maneira ou de outra, é enorme. Justo porque a população é muito pequena, né? Então, assim, a Comissão da Verdade ela vem logo depois, né? Mas logo antes dessa comissão já se sabia o que era essa ditadura, justo por causa disso, desse fenômeno superpopulacional. Tem até um escritor chileno que eu gosto muito, que é o Roberto Bolanho, que ele tem um conto dele que ele começa, tipo assim, da violência, da verdadeira violência, ninguém pode escapar. Muito menos nós, os chilenos, que nascemos ali na década de 50 e a gente tinha nossos 20 e poucos anos quando morreu o Salvador Allende. E, cara, é real demais, assim, não tem como você escapar mesmo, não. É uma coisa que todo mundo é muito marcado por isso. Eu aqui, tipo, até eu, de certa forma, minha história de tudo, mesmo sendo de 99, ela é muito marcada por isso. Se não tivesse Pinochet, meu pai não teria saído do Chile, por exemplo. Agora ele mora lá, mas ele não teria saído do Chile, não teria conhecido minha mãe, não teria não sei o quê. Então, além disso, é muito forte. E outra coisa, a Constituição do Chile ainda é a mesma que o Pinochet promulgou em 1980, depois de um plebiscito muito fraudulento. Então, o Chile ele continua tendo o Pinochet sentado na mesa de jantar dele, sabe? Porque é a mesma Constituição. E o Pinochet mesmo, o filho da puta, foi senador vitalício até a morte dele, que foi em 2006. Então, assim, por mais que tivesse uma condição de verdade, tivesse coisas extremamente de memória coletiva mesmo, todo mundo sabendo o que aconteceu, o que pega? O Pinochet ainda estava lá no Senado. E não dava para se agir muito nessa época que o Pinochet ainda era senador também, né? Então, tanto que as pessoas falam que teve um outro Chile pós-Pinochet senador.
pós-morte do Pinochet, que só a partir daí que se efetivaram mesmo essa questão de consciente coletivo e tudo, porque antes era um medo constante, assim. É interessante você trazer esses números da população chilena, porque torna eles mais absurdos, assim, né, proporcionalmente falando. Você É, e traz... é aquela coisa também, o Bolsonaro, os Bolsonaro fica tudo assim, nossa, porque o Brasil vacinou muito mais gente que o Chile. Mas o Chile tem a população da cidade de São Paulo, então assim, espera-se que o Sim, Brasil sim. realmente vacine mais gente que o Chile mesmo na primeira etapa, porque a população do Brasil é 3 vezes a do Chile. Muito mais, sei lá. Uhum. Assim, e... Bom, desde o fim da ditadura, ou de tempos para cá, assim, vocês não têm alguns... Vocês conseguem ver, ou realmente é bem mais raro do que no Brasil, alguns movimentos pedindo a volta da ditadura do Pinochet por motivos de ser algum possível milagre Pedindo a econômico? volta, não. Mas a gente não pode esquecer que a polícia chilena, os carabineiros, eles ainda seguem leis da época do Pinochet. A gente não pode esquecer também que a UDI, União Democrática Independiente, um dos partidos de direita, é o mesmo partido que deu apoio para o Pinochet o tempo inteiro durante a ditadura. Então, assim, ninguém lá é maluco de realmente ficar fazendo apologia ao Pinochet, não. Só os idiotas da UDI mesmo, mas é porque eles são retardados. Mas não posso falar isso, né? Desculpa, que eles são os mau caráter, idiota, imbecil. Mas assim, e também porque é considerado crime fazer apologia à ditadura no Chile. Mas assim, o que, que as pessoas fazem? Fazem apologia à economia, aos Chicago Boys. E isso é uma coisa que dói muito, né? A gente pensar. Bom, não deixa de ser uma apologia à ditadura, de fazer apologia à economia que vigiu nessa época. Se as pessoas ficam nessa de falar, nossa, na época do Pinochet que era... Não falam, tipo assim, Pinochet que era bom, mas nossa, é porque esse povo aí maluco quer fuder a economia, tipo, olha, o Chile é um dos países mais desiguais da América, sabe? Então, como assim que eles querem fuder a economia? A economia já é fodida. Assim, chegando no tópico da economia, a gente tem, né, o milagre econômico chileno, que foi difundido no Brasil também, um certo milagre econômico da ditadura e construções monumentais, assim. O E, imaginário das pessoas do Chile é que o Chile é um país super desenvolvido, né? Só que não é. O Chile não é a Suíça do Sul, ele tá... Não existe isso aqui em terra sudaca. Assim. O Chile é só um país extremamente desigual e vendido como se fosse o grande exemplo, sendo que não é. Por que as pessoas falam tão bem do Chile, da economia chilena e tudo, e fica nessa de ter muita gente que acha que o Chile é um país super desenvolvido? Porque é interessante você vender o seu produto neoliberal. uhum. E a gente tem os Chicago Boys, né, e o Paulo Guedes envolvido nisso, e a gente viu algumas reportagens também que falavam que o Paulo Guedes tinha relações diretas com o governo pinochista, e esse projeto neoliberal chileno, que é um projeto americano mesmo, é um projeto realmente americano de um abismo maior entre as classes que você falou da desigualdade. Como que isso chega no Chile, como que isso é lidado, assim, como que isso é presente até hoje no Chile, como que isso pode ser trazido para o Brasil, tendo o Paulo Guedes como ministro e esse American Dream, digamos assim, né, como Uhum. a política. Chilean Dream. Então, o que que pega? Tipo assim, se for a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência no modelo que o Guedes quer, vai ser que nem a no Chile. Porque o que que pega? Eu vou dar um exemplo aqui bem pessoal mesmo. Meu pai, ele mora no Chile e ele tem 60 e... Ele fez 65 anos ano passado. Ele é professor universitário. A gente pensa, nossa, professor universitário, tem carreira estável, né? Tem não. Além de professor universitário, meu pai tem outros 2 empregos, um com consultoria e o outro eu esqueci quem que é, mas são 3. E assim, ele tem 65 anos, ele trabalha pra caralho. E seria a idade que você pensaria, nossa, uma pessoa de concurso superior e formação acadêmica e tudo, trabalhando isso tanto. Não é a realidade do Brasil, por exemplo. As universidades públicas aqui dão considerável estabilidade para os professores, mas é a realidade, por exemplo, de um professor da PUC aqui, sabe? Inclusive, meu pai dá aula numa universidade católica. Não é a católica, mas dá aula numa universidade católica. Então, acho que por isso o exemplo.
No Chile, por que eu não moro lá? Porque se eu morasse, eu não ia poder estar na universidade, porque meus pais não iam ter a condição para isso. E aqui no Brasil eu tenho a UFMG, que é uma universidade pública e gratuita. Que apesar de todos os seus defeitos, ela ser gratuita é uma grande qualidade. Não serve totalmente para acabar com a desigualdade do ensino universitário brasileiro, mas a universidade pública é caríssima. Deve ser uma das mais caras que tem até. E você pensa, porra, que absurdo. É um absurdo. Só a educação básica lá é gratuita. Bem modelo estadunidense mesmo. Eu não sei se no Brasil isso conseguiria se concretizar, mas eu acho que tipos de políticas de mais flexibilização da educação, a gente já está vendo, por exemplo, a Croton aí, esses grandes conglomerados, essas faculdades tipo a Anhembi, Morumbi, sei lá, os conglomerados paulistas. Esse tipo de coisa. E isso aí é o que acontece no Chile com todas as universidades, inclusive a comparável à federal de lá, que é a Universidade do Chile. A questão da previdência é 100%, assim, uma coisa muito latente lá, porque até meu pai sempre fala que, assim, se as revoltas do Chile não conseguirem nada em relação à previdência, elas não vão adiantar de porra nenhuma, porque essa era uma das pautas até. E não é uma coisa que deve ser mudada tão fácil, porque com a previdência sendo privada, isso dá muito lucro para o empresário, né? Meu pai mesmo, ele não tem perspectiva de aposentar antes dos 75. Então, assim, se a pessoa, pô, o cara idoso vai trabalhar mais 10 anos para ter que aposentar, e não só ele, como toda a população chilena. Você falou algumas falas interessantes sobre as universidades públicas. Vocês não, né? O Chile teve um movimento de privatização de setores privados, de setores públicos, tipo saúde, educação, enfim. Energia, teve esse movimento justo na época do Pinochet, mas assim, a questão da universidade pública ser gratuita é uma coisa muito recente, se a gente for olhar, inclusive no Brasil. Mas o Chile foi realmente assim, privatizou horrores. Privatizou horrores, a educação, a previdência. Tem hospitais públicos, só que não é tão de qualidade assim, sabe? E sempre tem aquele medo de privatizar, mais a saúde pública você vai privatizar, que não. O Chile ele não fez grandes mudanças significativas na economia durante os governos do período democrático, pós-Pinochet, né? Não fizeram nenhum, e isso até é um dos estopins das revoltas do Chile que tiveram. Mas, por exemplo, eletricidade, privado, a Entel eu acho que é espanhola. Eletricidade, privado, tem a água, privado também. Transporte, tudo privado. Então, assim, são poucas as coisas que são realmente públicas e de qualidade, sabe? Justo porque tem toda essa questão. O Chile é considerado o paraíso do capital financeiro por causa disso, né? É o justo modelinho. Olha como eles são desenvolvidos. O celular aqui é mais barato. Não é mais barato. É barato a custo de quê, sabe? E às vezes eu tenho essa impressão que falta um pouco esse tipo de conhecimento. Não de conhecimento, mas esse tipo de maldade quando a gente olha para fora aqui. Que a gente fica sempre nessa de achar que o que está do lado de fora é sempre melhor. Não é. Mas a questão é que, por exemplo, a vacinação foi toda feita a partir do sistema público. Lá ainda não teve. Oh, meu Deus. Lá ainda não teve esse tipo de política que o povo aqui quer implementar, de querer comprar vacina e tudo. Porque o Chile, por ser um país pequeno, tinha recurso para fazer a vacina tudo no público e o próprio governo do Pinheira tinha esse senso do ridículo. A vacinação está acontecendo bem avançada, só que ela tem um problema. O Chile ainda está vivendo uma onda de contaminação enorme. Aí teve que decretar uns lockdown e tudo. Mas a vacina, por exemplo, foi feita totalmente no sistema público. Eu acho que eles fizeram um consórcio com a China e com a Rússia, com a Coronavac e com a Sputnik. Não sei se teve consórcio com as outras empresas, tipo a AstraZeneca, eu imagino que tenha tido. Pelo que eu vi, teve com a Pfizer também.
Então, deve ter... Olha, achou remédio. Mas deve ter colocado isso, então. Mas essa coisa da vacinação e por que o Chile conseguiu tanta gente foi porque veio tudo no sistema público. Você tocou num outro tópico bem interessante agora há pouco, que falou sobre os protestos recentes e a Constituição pinochista ela ainda ser a Constituição vigente. Você comentar um pouco sobre esses protestos, assim, porque a gente, pelo menos o que chega pra gente são protestos bem, entre muitas aspas, né? Protestos violentos, protestos que a gente até brinca, assim, que coloca os franceses no chinelo e que vão colocar fogo em carros, fogo até em igrejas, assim, que realmente é a questão que entra Quem um pouco colocou fogo na igreja foi um P2. Quem de... colocou fogo na igreja foi P2, justo para criminalizar os participantes. No Você Chile, o que pode... acontece? Como eu disse, a polícia ainda segue leis, segue regras e uma estrutura totalmente pinochetista. Então, o que acontece? A polícia lá pior que o exército. O que acontece? A polícia é direto para bater, para cegar as pessoas, assim. Você pensa que os carabineiros eles estavam mirando no olho das pessoas. Por isso que teve tanta gente com problema ocular, com trauma ocular depois. Os carabineiros realmente, tipo assim, atirando para cegar, atirando para matar, atirando para machucar e tudo. E a violência dos manifestantes vem em função disso, né? Em função de você querer se proteger. Eu fui em 2 protestos. Um em 2019, eu estava lá por questões familiares, e outro em 2020. Em 2020 eu só passei, porque logo que eu estava chegando eu vi Em 2019 eu estive lá em novembro, mas eu não tinha dado nenhum mês os protestos ainda. Fomos eu, meu pai e meu irmão mais velho. Que meu irmão também não mora no Chile, ele também é chileno, meio chileno, né? Chileno filho de outra pessoa migrante, como uma imigrante. Mas ele queria então ir nas manifestações, eu também queria. Fomos eu, ele, meu pai e minha cunhada. A gente estava lá, assim, chegamos às 3 da tarde, tinha umas 30, 40 pessoas assim. E logo nós já começamos a sentir um cheiro estranho, cheiro estranho, cheiro estranho, cheiro estranho. E a polícia. A gente conseguiu e logo assim, a gente vira, lá vem o guanaco, que é o caminhão que solta água, assim, com a água. Não era gás lacrimogêneo, mas era algum tipo de substância muito tóxica, porque nós ficamos o dia inteiro meio zonzo, assim, tudo. E não era os zonzo de lacrimogêneo, era os zonzo de outra coisa. E isso, assim, tinha 30, 40 gatos pingados lá, assim. Logo que começou, nós conseguimos ir embora. Mas nós logo vimos, assim, que a polícia já estava chegando com tudo, com um armamento muito pesado, e o povo vai arrancando as coisas aqui embaixo para jogar e tentar se proteger, vai arrancando, como que chama? Vai arrancando pedaço de asfalto, pedra, enfim, tudo para se proteger. E, assim, me chamou muita atenção quando eu estive lá. Realmente é um protesto muito violento, mas violento menos pela parte dos manifestantes, que não tem armamento, que nem tem a polícia, e mais parte da polícia, assim, isso que eu vi foi, isso que eu vivenciei, e que eu tô contando, assim, tinha 30, 40 gatos pingados. Quando a gente chegou em casa, a gente ligou a televisão e tava, assim, os trem ao vivo, meio coisa do Datena, sabe? E dava pra você ver, tipo assim, polícia comendo pau. Mesmo sendo imprensa grande, tudo, dá pra você ver que a polícia tá comendo pau ali. E no final do dia teve um cara que faleceu ali, naquela região ali da Praça Itália. Então, assim, eu concordo, extremamente violento, mas violento por parte do Estado, não por parte dos manifestantes, que só estão querendo, assim, se você vai olhar também as organizações e tudo, os manifestantes eles só estão querendo se proteger e proteger os outros, sabe? Porque realmente é uma coisa muito tensa. E o Chile sempre foi assim, ele sempre teve essa tradição de sair jogando guanaco pra cima dos outros, guanaco, porque cospe água e igual animal. Sempre teve. Tem uma líder comunista chilena, Gladys Marin, que, assim, pelo menos uma vez por ano, mesmo depois da democratização, ela era presa porque
Ela tava lá se colocando na frente, prendendo os outros com guanaco, do guanaco, levando água do guanaco. E eu tenho um amigo que em 2015 ele foi vítima do guanaco também. Então, assim, não é só essa radicalização da polícia, vem do Pinochet, não vem de protesto. Esse amigo meu, ele estava presidente da UNE, ou equivalente à UNE lá, e então o guanaco atirou água nele, ele caiu, bateu a cabeça, ficou em coma por meses. A sorte é que ele não teve sequelas maiores, mas assim, não teve sequela grande não, mas assim, você pensa, um menino de 20 e tantos anos, foi 2015, 20 e poucos anos, assim, e o menino já morrendo lá com o negócio do guanaco e tudo, porque bateu e a polícia não se responsabilizou até hoje. Até hoje não se responsabiliza. Esses protestos realmente violentos por parte do Estado, assim, a gente vê muito um cenário próximo de guerra, assim. Mas em relação à efetividade desses protestos quanto à Constituição pinochista e as reivindicações que eles fazem, o que você tem a dizer sobre essa efetividade? Então, os protestos foram puxados por organizações autônomas, pessoas independentes e tudo, e a principal reivindicação era a mudança de Constituição, né? Conseguiram com plebiscito, então vai ter para fazer uma Constituinte tudo. Só que essa eleição é marcada agora para abril, só que ela deve ser remarcada por causa do Covid, e se for remarcada, só Deus sabe quando que vai acontecer de novo. Então, eu realmente não sei, porque eu dei uma olhada também nas propagandas, e as propagandas do pessoal independente, que foi quem segurou todas as ondas e quem fez realmente essa questão dos protestos, o pessoal independente não tem grana para fazer propaganda, e é uma propaganda bem ruim. Os partidos de esquerda não estão unidos, os independentes não têm nem tempo nem grana, assim, eles têm, né, sabe aquela coisa de falar meu nome é Enéas? Tá isso. E a direita está se vendendo muito como renovadora. Então, eu realmente não sei dizer, porque eu não sei se vai ser todo mundo que vai votar. O Chile, desde que aprovou que o voto é facultativo, tem abstenções na urna enormes. Se for todo mundo que vai votar, não está garantido também que tudo vai ser candidato progressista, candidato autônomo, vai ter muita múmia. E com isso de ter muita múmia, a gente chama a direita de mômio lá. Com isso de ter muita múmia, assim, não vai mudar porra nenhuma, sabe? O que muda você ter, tipo assim, os mesmos de sempre sendo os constituintes? Tipo, você não vai mudar tanta coisa, você não vai tirar tanta coisa, você vai dar um vernizinho nessa Assembleia. Um verniz, tipo assim, olha, mas essa é a Constituição Democrática, que foi eleita pelos chilenos. Não foi. Foi eleita só para alguns, né? E por quem aí fez. Porque não é a população toda que vai fazer a Constituição, são os constituintes. Para fechar, Clarice, é mais do que sim, você já falou bastante sobre, foi bem interessante, mas a gente fechar com chave de ouro. Mas assim, eu conheço você, sei que você tem militância muito ativa aqui no Brasil, com a MLB, Movimento de Luta nos bairros, vilas e favelas, da UP também, da Unidade Popular. Mas a gente vê pouco a juventude, né, por exemplo, tendo um engajamento tão forte, digamos assim, com a política e esse engajamento às vezes sendo até criminalizado por parte da grande mídia em geral, assim. Uhum. No Chile, por ter, igual você falou, essa consciência da ditadura e, enfim, você consegue ver alguma diferença de uma juventude mais engajada, de envolvimentos sociais que não sejam tão criminalizados assim? Não, os movimentos sociais são muito criminalizados, porque apesar de se ter a memória da ditadura, também nós temos a mesma polícia, né? Então assim, eu vejo muita criminalização de movimento, que eu fico acompanhando as notícias e tudo. Em relação à juventude, assim, tem coisa, isso eu realmente não sei, tanto porque eu não tô lá. Que eu vejo de amigas minhas que moram lá e tudo, é que
há sim um engajamento, só que é um engajamento muito mais independente do que esse tem aqui. E por ser independente, talvez dá a impressão que é mais massivo, né? Aqui no Brasil, o que eu vejo é que tem muita organização. Muitas organizações que no fim do dia, tipo, a pauta é a mesma, só que elas agem de formas diferentes. No Chile, eu não sei te dizer, mas o que eu sei é que, pelo menos, essas super manifestações que a gente viu e tudo, não tinha partido no meio. Não, se tinha, eram organizações autonomistas, organizações de vizinho. Claro, tinha os partidos também e tudo, mas quem puxou não foi partido. Quem puxou não foi organização de partido, nem nada. E as olhas comunes, por exemplo, que são várias redes de solidariedade que se faz. Oia comum é tipo uma cozinha comum para distribuir comida. Isso tem bastante. Isso aqui é muito ou é autonomista ou tem alguma relação assim com a Assembleia de Vizinhos e tudo. Você acha que seria mais interessante para a política brasileira continuar nesse sistema organizacional que a gente tem ou partir para um caminho mais independente? Bom, assim, eu sou marxista-leninista, né? Então eu acredito em partido, mas não acho que a gente pode comparar a organização política brasileira com a chilena, porque é muito diferente. Então eu acho que o que seria mais interessante para o Brasil talvez não seria nem coisas mais autônomas, mas uma união um pouco maior em relação às frentes de pessoas que estão na luta desde sempre e tudo. Acho que isso falta um pouco. Uma coisa, pra falar a verdade, né? Tipo, aqui no Brasil a gente chega a uma divisão muito, muito clara no âmbito político, né? Você acha que essa divisão existe no Chile? Divisão Porque do no quê? Chile é uma divisão ideológica, porque eu vejo, uma das notícias que eu vi sobre Pinheira falava que ele só tem 13% de aprovação. Ah, aumentou então? Da última vez que eu tive no Chile eu tinha 7. Eu não sei, você... Pois é, então a rejeição para eles é um movimento, como você disse, é muito unido. Aqui no Brasil, é um negócio um pouco mais dividido, a gente tem uma polarização muito grande. Mas você acha que apesar dessa rejeição enorme contra o Pinheiro, você acha que ainda existe uma polarização ideológica no Chile? Existe. A direita é muito forte lá ainda. Tipo assim, as pessoas têm rejeição com o Pinheiro, mas a direita é consideravelmente forte. Tanto que é por isso que a UD está aí, desde a ditadura, linda e satisfaante, e ainda fazendo homenagem pro mesmo imbecil do Jaime Guzmán lá, que era o presidente deles, o Jaime Guzmán, quem criou a UD, ele foi o cara responsável por toda a política econômica do Pinochet, por trás dos Chicago Boys e tudo, e pela parte civil, que a gente chama de ditadura civil-militar, dá o respaldo civil. Eu acredito que na América, em geral falando, eu não acho que aqui existe tanta polarização assim, não, porque quando a gente fala polarização, parece que sei lá, são dois campos muito radicais e tudo. Não são dois campos muito radicais. É que, tipo, um defende que você tem que metralhar as pessoas, deixar todo mundo morrer. E o outro lado é, tipo, um pouco mais conciliador. Tá, beleza, a gente concilia aqui com os empresários e tudo, mas ninguém vai sair metralhando ninguém, não. Eu acho que no Chile chega a ser mais ou menos assim, também. Lula, o único liberal que a gente passa pano, então? É isso? Exatamente. Bom, O liberal que eu defendo. Clarice, não sei, Nicolas, não dessa última, por mim tá tranquilo, a gente agradece muito a sua disposição.